Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 2, com o tema Dinâmica Terrestre. Mas antes de a gente começar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ativem as notificações dos vídeos, nos sigam nas nossas redes sociais e, claro, se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Pessoal, eu sou o professor Galvão e trabalho a parte de Geografia. Pessoal, nós vamos falar a respeito, essa semana, da estrutura interna da Terra. Teorias relacionadas ao movimento dos continentes, beleza? E quando nós falamos da estrutura interna da Terra, existem diferentes subdivisões. Uma delas, pessoal, pensando naquele contexto que nós estudamos, por exemplo, na biologia, até mesmo na geografia, biosfera, atmosfera, hidrosfera, nós temos também essa composição interna, onde nós temos a litosfera, pessoal. A litosfera é a camada sólida que representa a crosta terrestre, pessoal. Beleza? A camada superior da estrutura interna da Terra. Uma transição dessa crosta para o manto, nós chamamos de astenosfera. É uma camada, pessoal, onde nós temos material pastoso, quase solidificando, mas sem estar sólido, é um meio termo. Após a astenosfera, o manto propriamente dito, nós temos a mesosfera. E o núcleo é representado pela endosfera, beleza? E pensando então nas camadas, pessoal, a crosta terrestre é a camada mais externa do nosso planeta. É a camada sólida, pessoal. Após a crosta, nós temos o núcleo externo, pessoal. Beleza? Ou desculpa, o núcleo superior. E temos, de forma mais profunda, o núcleo inferior. Qual que é a diferença? Núcleo não, pessoal, desculpem. Manto. Beleza? O manto superior, pessoal, é justamente a camada mais externa do manto e ele possui algumas características. Ele é a parte do manto mais fria, onde por ser mais fria, o magma ele é mais denso. Se esse magma é mais denso, quer dizer então que ele tende a descer. Em compensação, o manto inferior, o magma, ele é menos denso, ele é menos espesso e as temperaturas são mais altas. Então, esse magma menos denso, ele tende a subir. Isso faz com que o manto, pessoal, desculpem, ele tenha um movimento natural chamado movimento de convecção do manto ou do magma, beleza? Esse movimento é um dos responsáveis, por exemplo, para explicar por como as placas tectônicas se movimentam, beleza? É importante a gente entender também que o núcleo também é dividido em duas partes. O núcleo externo, que é considerado uma parte líquida do núcleo, e o núcleo interno, que é sólido. Professor, não faz sentido, porque se vai ficando cada vez menos rígido, enquanto aumenta a profundidade devido à temperatura, porque o núcleo interno ele é sólido? Devido à pressão exercida sobre ele. A pressão é muito alta, pessoal, o que faz com que ele seja uma camada sólida, beleza? E quando nós temos essa quebra na estrutura física, por exemplo, de um pastoso, outro menos pastoso, o líquido para sólido, nós temos as chamadas descontinuidades, pessoal. A primeira descontinuidade que nós temos é entre a crosta e o manto superior, pessoal. É a descontinuidade de Mohorovic. Já entre o manto superior e o manto inferior, nós chamamos de descontinuidade de Repete. Entre o manto inferior e o núcleo externo, a descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, nós temos a descontinuidade de Lehmann, beleza? E nós podemos também, pessoal, caracterizar algumas partes da estrutura interna a partir dos materiais existentes, os compostos químicos que prevalecem sobre ele. Nós temos, então, o Cial, o Cima e o NiF. O Cial, pessoal, é encontrado na parte superior da crosta, pessoal, e é formado por silício e alumínio. É um material um pouco mais leve da crosta. Já a crosta um pouco mais profunda tem um material um pouco mais pesado, que é o Cima, que é formado justamente pelo silício e pelo magnésio. Em compensação, nós podemos chamar o núcleo de NiF, devido aos altos teores de níquel e ferro. Pessoal, pensando agora nos ciclos das rochas, nós temos 3 tipos de rocha principal: as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas nós podemos dividi-las em duas: rochas ígneas intrusivas, que também são chamadas de rochas ígneas plutônicas, e as rochas ígneas extrusivas,
denominadas rochas vulcânicas, beleza? Pessoal, qual que é a diferença entre as intrusivas e as extrusivas? O local de resfriamento. As extrusivas, elas se resfriam na superfície da Terra, pessoal. Ou seja, elas são expelidas à superfície a partir de atividade vulcânica. Por isso que elas vão ser chamadas de vulcânicas. Já as intrusivas, elas se resfriam no interior da crosta, pessoal. Ou seja, a diferença entre elas é o seu processo de resfriamento. Enquanto as extrusivas se resfriam de forma mais rápida, as intrusivas se resfriam de forma mais lenta. Por isso, as rochas intrusivas tendem a ser mais resistentes. Por exemplo, existe duas rochas que o material formador é praticamente o mesmo, o diabaso e o basalto. A diferença, o basalto é uma rocha extrusiva, o diabaso é uma rocha intrusiva, beleza? Temos as rochas metamórficas, pessoal. Se as rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, as rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de outra rocha, desde que essa rocha passe pelo processo de alta pressão e alta temperatura. Pode ser uma rocha que se modifica, pode ser 2, 3 rochas que acabam metamorfizando e formando uma nova rocha, beleza? Desde que nós tenhamos justamente essa questão da alta pressão e da alta temperatura. Opa, é aí, se você tem alta pressão, ocorre a formação de dobras. É aí que surge, por exemplo, o conceito de dobramentos modernos, beleza? As dobras são muito comuns em áreas de rochas metamórficas. E nós temos as rochas sedimentares, que são formadas a partir do acúmulo de sedimento, que depois passa para o processo de cimentação e a formação da rocha, ou a litificação. Pessoal, uma rocha pode se transformar na outra. A única exceção é rochas sedimentares não se transformam em rochas ígneas de forma direta. É necessário, antes, a rocha sedimentar metamorfizar para depois poder passar pela fusão e se tornar uma rocha ígnea, beleza? E quando as rochas se transformam em rocha sedimentar, tem todo um caminho também para acontecer isso. Primeiro ocorre a erosão ou o intemperismo dessa rocha, depois essa rocha é transportada, ela acumula em áreas mais baixas, ela passa pelo processo de compactação, no caso sedimentação, e depois o processo de litificação, ou apenas sedimentação, transformando em rocha sedimentar. Pode ter outros nomes aí também, como a diagênese, beleza? E, como eu já expliquei, rochas sedimentares e rochas ígneas podem se transformar em rochas metamórficas desde que passe por aquele metamorfismo, alta pressão e alta temperatura. Pessoal, deriva continental. Deriva continental foi uma teoria criada pelo cientista alemão Alfred Wegener na década de 1910, onde ele disse que os continentes já foram interligados num passado distante. Como que Alfred Wegener chega a essa conclusão? Ele começa a observar evidências. Por exemplo, existiam fósseis de uma mesma espécie em diferentes continentes, espécies que não teriam a capacidade de atravessar um oceano ou de chegar a um outro continente. Não apenas fósseis de animais, mas fósseis também de plantas. Estruturas geológicas de diferentes continentes se interligavam. E além disso, observava-se que os continentes se encaixavam, principalmente a América do Sul, no continente africano. Houve um problema, ele não consegue explicar como esses continentes se movimentavam. Por isso se chama deriva, é como se eles estivessem à deriva na água, boiando, sem uma direção. Pessoal, infelizmente o Alfred Wegener morre sem saber que sua teoria seria comprovada na década de 1960, que surge a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas surge no contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos estavam mapeando o fundo do Oceano Atlântico, pessoal. E eles descobrem uma grande e extensa cordilheira latitudinal chamada dorsal mesoatlântica, uma cordilheira vulcânica. Isso chama atenção. Como que pode ter uma cordilheira vulcânica no fundo do oceano? Eles falam, só se houver uma fissura ali. E quando eles vão estudando mais a fundo, eles observam, como é visto nessa imagem aqui, que existiam estruturas similares datadas da mesma idade em diferentes locais em lados opostos dessa fissura. Ou seja, se aqui tem 81 milhões de anos e aqui tem 81 milhões de anos, quer dizer que isso aqui já foi ligado um dia. Se aqui tem 63, aqui também tem 63, aqui 50 e assim por diante. Ou seja, de fato, o assoalho oceânico está em expansão. Poxa, aquele cara lá na década, há 50 anos atrás, na década de 1910, ele estava certo, os continentes se movimentam. Devido a essa demonstração da estrutura do fundo do Oceano Atlântico, pessoal. Beleza? E hoje, a hipótese mais aceita de como esses continentes se movimentam é justamente a partir de placas rochosas muito grandes, chamadas placas tectônicas, que se movimentam a partir do movimento do magma. Correntes de convecção do magma, que eu falei anteriormente, beleza? Pessoal, então vamos para a ação, né? Primeira questão aí, a imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas
representadas descrevendo suas características. Está lá, pessoal. Crosta, manto, núcleo. Continentes situados sobre as placas tectônicas. No caso, os continentes não entram como uma camada. Beleza? Então, pessoal, a sugestão nossa de resposta. A crosta, pessoal, é a camada mais externa, uma camada sólida, beleza? Estrutura rochosa. A crosta, pessoal, é onde nós encontramos a litosfera, que pode ser chamado, dividida em cima e cial. Já o manto é a camada proveniente ou formada de magma, onde nós dividimos o manto em superior e inferior. O manto superior ele é mais denso e mais frio, vamos dizer dessa forma. O manto inferior ele é menos viscoso e mais quente, por isso eles estão em movimento, onde nós temos as correntes de convecção do magma, pessoal, beleza? Em compensação, o núcleo ele é dividido em externo e interno. O núcleo externo ele é líquido, o núcleo interno ele é sólido. O núcleo é a camada mais interna da Terra, pessoal, extremamente quente, aonde nós podemos chamá-lo de NIF, devido à riqueza de níquel e ferro. Professor, como se sabe a composição das estruturas internas se não se consegue perfurar muitos quilômetros abaixo dessa estrutura? Pessoal, esses estudos são feitos a partir de ondas sonoras que são emitidas em direção a essas estruturas. A partir do momento que elas voltam, se consegue saber, por exemplo, de que material é feito, a viscosidade, se é mais denso, menos denso, e assim por diante. Beleza? Atividade número 2. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais são e explique como são formadas. Então, pessoal, nós temos 3 grupos de rochas. O exercício traz para você uma tabelinha. Eu também, se fosse vocês, faria essa tabelinha, mesmo assim, de forma fácil, ou se não colocar lá rocha ígnea puxando setinha, rocha metamórfica puxa setinha. Eu coloquei aqui uma tabela para facilitar. Então, pessoal, nós temos as rochas ígneas, que são formadas a partir do resfriamento do magma, ou a partir de um material que sofre a fusão e depois se resfria, beleza? Elas podem ser divididas em rochas ígneas vulcânicas ou plutônicas. Temos as rochas metamórficas, que são formadas a partir do metamorfismo em condições de alta temperatura e alta pressão, beleza? Pode ser resultado de uma ou mais rochas em conjunto. E as rochas sedimentares são formadas a partir da erosão, do intemperismo de outras rochas que, após a sua acumulação, elas sofrem o processo de sedimentação, litificação e transformam em uma rocha. Beleza? As rochas sedimentares, pessoal, normalmente elas são as rochas mais frágeis, mais fáceis de serem temperizadas. Tranquilo? Atividade número 3. Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Pessoal, não é uma crítica quem faz esses exercícios, mas um parágrafo é muito pouco. O sujeito podia ter falado, escreva um pequeno texto, porque você escrever um parágrafo apenas para descrever o ciclo das rochas, eu achei bem pouco. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade em escrever apenas um parágrafo. Eu fui o mais sucinto possível. Então, pessoal, as rochas ígneas elas podem se tornar rochas sedimentares, desde que elas sofram temperismo, a erosão, sejam transportadas e se solidificam a partir da compactação, beleza? Da mesma forma que as rochas metamórficas também podem se transformar em rochas sedimentares, pelo esse mesmo processo que a rocha ígnea passa. As rochas sedimentares e as rochas ígneas, para se transformarem em rocha metamórfica, passam pelo mesmo processo. Alta pressão, alta temperatura, metamorfismo. As rochas sedimentares não podem sofrer processo para se transformar em rocha ígnea. É necessário primeiro ela metamorfizar, para depois que for uma rocha metamórfica, se transformar justamente em rocha ígnea. Professor, me dá um exemplo de rocha sedimentar, por exemplo, que se torna uma rocha metamórfica. O calcário. O calcário, quando ele sofre metamorfismo, ele se transforma no mármore. Beleza? Atividade número 4. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 km, ou seja, apenas 12, quando nós falamos de uma estrutura de milhares de quilômetros, beleza? Abaixo da superfície terrestre. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns termos importantes apresentados no conteúdo. Pessoal, bem bacana, porque ele pede para a gente relacionar dois pontos ali que estão completamente interligados. Claro, a gente relaciona os dois pontos de forma distintas. Litosfera e atenosfera. A litosfera representa a camada mais superior sólida da estrutura interna, pessoal. Já a astenosfera era justamente uma transição da litosfera para mesosfera, é uma camada intermediária.
onde nós temos ali um pouco sólido, um pouco pastoso, é um intermédio entre a estrutura externa e a estrutura interna. Já a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas, elas são extremamente interligadas, onde a teoria da tectônica de placas é a responsável justamente pela explicação, a comprovação da teoria da deriva continental, beleza? Exercício número 5. Explique a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Pessoal, isso é óbvio, isso é muito claro. Por quê? O que são as rochas magmáticas? São rochas formadas a partir do resfriamento do magma. Então, é justamente esse material do manto responsável pela formação das rochas magmáticas, beleza? Uma questãozinha aí para finalizar, bem tranquila. Tranquilo? Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu!